aí, galera, beleza? Mais um episódio hoje de Becks Podcast, hoje com um grande amigo meu e bem polêmico, que eu adoro muito. Renato Freitas, seja bem-vindo aí ao Becks Podcast. Para quem não me conhece, né, de me apresentar também, meu nome é Gabriel, eu estou aqui com meu irmão amado, Caio Beck. E hoje vamos falar com essa figura pública hoje, né? Que foi... Tudo bom, Renato? Seja bem-vindo. Você foi o cara mais votado quando a gente fez uma enquete. A gente abriu uma enquete no Instagram, né? Quem que vocês querem como convidado no Beck Podcast? E teu nome estava lá como o mais votado. E a gente falou, estamos ansiosos pela tua presença. Então, seja bem-vindo aí. É nóis, aí, satisfação. Só tenho a agradecer, muito massa a iniciativa. E fico feliz aí de ser convidado. E tamo junto. Boa. Para quem não conhece o Renato, foi eleito agora vereador aqui de Curitiba. E tem, eu acho que uma história de vida muito legal. Então, se você está assistindo pela primeira vez Beck Podcast, vale a pena. Cara, a tua história de vida, Mingau, ela tem aí muitos pontos, né? A gente poderia conversar por horas aqui. Mas se você pudesse resumir, assim, para quem não te conhece, a tua história de vida, de muita caminhada, de luta, como que você definiria, assim? Mano, a minha família, a minha mãe, né, é da Paraíba, né? Minha família vem de lá do sertão da Paraíba, eu nasci em São Paulo e a gente veio tentar a vida muito desde cedo aqui, né? E tem uma frase que dizem dos nordestinos em geral, que o nordestino é um sobrevivente, né? E eu também sou um sobrevivente do inferno porque eu faço parte da cultura que construiu a identidade a partir do Racionais, do rap, do início da década de 90. Então, um sobrevivente eu acho que seria uma definição precisa. Fez o mestrado em Direito. Vamos começar do iníciozão. Vamos começar de onde eu conheci o Renato. Vamos. Semana passada a gente estava com o professor Antônio, né? Você disse que estudou com ele disse que não lembrava de você, inclusive no Leões Corrêa. Ele lembrava de ser sócio, mas não lembrava de você. Aí eu falei, não, vou falar com ele e tal, pra ver se ele estudou com você. Aí eu até falei com o Mingau, ele falou que estudou, né, com o professor Antônio. Manda um salve aí, professor Antônio, né? Inclusive. Salve, professor Antônio, tamo junto. Aí depois disso a gente se conheceu no Leôncio e foi na época que o Muay Thai tava explodindo em Curitiba, né? Aí a gente começou... Treinaram juntos? Treinamos juntos, né? O primeiro eu tava no Amaral e você já tava com o professor Vidal, né? Uhum. Daí é mesmo peso, então a gente sai na porrada direto, né? Mingau mais velho vivia me bater lazareno. Então vocês não estudaram junto na mesma sala, não? Ele era mais velho. Quantos anos você tá agora? Eu tô com 37. 37, tô indo pra 35. Mas é um ano mais novo que eu, porque eu não lembro do Mingau na mesma... Você é de 80 aí? 3. A mesma idade, cara. Eu não lembro assim de você. É que eu faço em dezembro, né? Eu também, cara. Mas você reprovou ou não? Eu reprovei e eu já vim de expulsão, né? Eu vim do João Paulo na metade, eu estudei bem pouco. Por isso que o professor não me Porque conhecia. no Lyon você ficou pouco Porque tempo. eu fiquei pouco, eu vim e fui convidado a me retirar. Eu também fui, eu tava com o termo assinado lá. Eu lembrava do Mingau, mas não assim de colega de classe ou de turma parecida. E como que foi assim tua infância aqui, já que você falou de sobrevivência? Trabalhava desde novo? Trabalhei, mano. Trabalhei desde novinho. Fazer o corre, né, na verdade, né? Trabalhar mesmo, né, com bater cartão, essas coisas, sim, foi um pouco mais tarde, mas desde ali, quando eu me entendi por gente, ali 6, 7 anos, né? Eu já vendia um sorvete lá na vila, já não sabia contar, eu lembro que eu não sabia contar, então eu confiava o troco pra tiazinha ali que dava, era várias crianças da vila que ia lá um determinado horário do dia, 1h da tarde, já todas as criancinhas lá, isopor, a primeira leva é 10 de fruta, se vendeu tudo e trouxe certinho, a segunda leva já pode ser 20, a terceira pode ter esquimó, daí pra frente, então o dinheiro rodava, os apitos, e eu sempre tive no corre, né? Mas fazia pra ajudar tua mãe? Fazia pra ajudar minha mãe, nós três, meu pai estava preso, como minha mãe não tinha uma rede de apoio aqui e tal, tinha vindo da Paraíba, tentou em São Paulo, e a gente veio pra cá, né, e ficou assim numa situação difícil, de morar na invasão, quebrada, então, sem emprego, doméstica na época, uma situação difícil, né, início dos anos 90, final dos anos 80, é uma grande crise econômica, né, maior do que a que tem hoje. E ela te apoiava assim pra estudar, falava, filhão, vai lá, Ou vai pra surgiu de escola. você essa gana? Porque o Mingau é uma coisa que sempre
Ele foi campeão, segundo ou primeiro, né, no xadrez paranaense, né? Xadrez. Eu lembro que eu ficava, olhava assim. Eu lembro que uma vez a gente foi num amigo meu. Lembra do Alex lá que morava no Cripto? Lembro, né? Aí a gente foi lá, daí eu não sei que eles apostaram assim. Daí ele foi lá e ganhou do Alex. Daí ele, não, quero ver você ganhar do computador aqui. Daí ele foi lá e ganhou do computador. Não, agora no nível difícil contra o computador. E ganhou no nível difícil. Eu falei, o cara manja mesmo o negócio. Isso também surgiu, o xadrez surgiu. Então. Não, muito louco. Eu acho que as duas coisas surgiram mais ou menos junto, né? Porque eu reprovei na quinta série, reprovei de novo na quinta série, depois reprovei na sexta série, depois abandonei o colégio. Então eu abandonei o colégio com 11, 12, 13 anos, já abandonei muito novo. Então eu não tive, embora eu sempre achei que eu achava massa, curtia, tinha uma sensação, assim, aprender eu achava uma parada legal. Mas tem um rap que diz o seguinte: a escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela própria me perdeu. A escola não me entendeu e eu não entendi a escola. E logo o nosso divórcio foi rápido, né? A minha mãe também não teve a oportunidade de estudar, ela estava parou na 8ª série, voltou mais velha e tal. E ela foi lá e comprou um tabuleirinho bem pequenininho de imã, que vira assim, umas pecinhas bem pequenininha, um dia num pagamento, comprou e tal. Então minha mãe sempre, mesmo quando tudo indicava o contrário, a minha mãe acreditava em mim, contra todos, e às vezes só entre eu e ela, porque acreditar às vezes era incentivar algo que não era produtivo, que não era trazer o salário e a contribuição no final do mês. E como meu padrasto, nessa época tinha um padrasto, meu padrasto era um pouco mais rigoroso com essa questão, né, de chegar com a situação ali, né? E daí ele tendia a não acreditar muito nessas coisas de estudar. Ele falava, né? Palavra bonita não enche barriga, ele falava, né? Quando eu tentava ler ou fazer alguma coisa, então ele não tinha muito essa crença não em mim. Mas a minha mãe ali, do jeito dela ali, ela sempre burlou o sistema. E esse incentivo é legal, né, cara? A gente também, quando novo, Mingau, a gente não tinha o padrasto que tá sentado, inclusive você que não tá vendo, Cristóvão tá ali, dá um oi aí, Cristóvão. Fala, galera. Agora ele tem microfone, né? A produção. Eu posso falar. A produção agora tem microfone. A voz de Deus. O nosso padrasto não era dessa época da nossa infância e a gente teve que estudar e se virar e ajudar em casa, né? Teve muita dificuldade também de colégio estadual. E, cara, a educação também não me agradava, assim, sabe? Eu também não gostava de estudar. E hoje, tô terminando doutorado em educação. Então, eu acho, cara, que a gente aprende muito mais na vida. Isso que eu ia te perguntar. Se você acredita ser um cara culto e tal. Se você acha que aprendeu muito mais na educação formal ou informal, na vida, na quebrada, com os amigos, meio trocando ideia. Olha, eu acho que são dois conhecimentos bem diferentes aí, mas que eles se complementam e um potencializa o outro. Na minha experiência de vida foi o seguinte: a vida, desde muito cedo, eu já fui percebendo várias coisas, né? Essa casa que eu morava lá na Vila Macedo, a primeira casa que a gente foi lá, era na frente de uma valeta, num terreno que só tinha mato para trás, a gente não tinha cerca, a gente não tinha um banheiro na casa, era aquelas privadas do lado de fora, entendeu? Tinha muitos vizinhos ali que tinha grandes problemas, tá ligado? Só a mãe ainda usuária de álcool, de outras drogas, ou no caso lá a gente tinha uma vizinha lá que ela tinha um retardo mental, tá ligado? Um transtorno mental grave. Ela tinha uns 8 filhos. E ela cuidava sozinha desses filhos. Os 2 mais velhos já estavam presos, porque já fizeram 18. Outros de menor estavam presos. E uns 5 bem pequenininhos lá, com uma pessoa que tinha um transtorno mental, que não tomava banho. E as crianças só andavam descalço. Um monte de bicho de pé, piolho, num barraco igual o nosso, sem um açúcar, sem um arroz. Eu não tive uma geladeira, tá ligado? Um benefício ali quando eu era criança. Então eu vivi numa privação extrema, tá ligado? Daí, pra terminar aqui, a última parte da pergunta, quando eu entrei na universidade em 2004, em Ciências Sociais, saí diretamente de repositor ali do Big Boa Vista para o curso de Ciências Sociais ali, foi para mim uma complementação, uma potencialização, porque eu cheguei lá, me deparei com teorias do conflito, teorias sociológicas, desde de Paulo Freire, da pedagogia, até o próprio Marx, tradicional, sociologia, entre vários outros autores
que disseram, ó, há um grupo na sociedade que domina o outro grupo, porque essa dominação é uma exploração, essa exploração traz riqueza, e hoje a gente vê que no meio da crise do coronavírus aumentou o número de milionários e aumentou muito mais o número de miseráveis, ou seja, o dinheiro foi transferido, os miseráveis agora estão morrendo. Então, se complementaram. Mas se eu tivesse que escolher, obviamente eu escolheria o conhecimento da rua, que ele não vem em nenhuma latinha, em nenhum manual, em nenhum livro. É um conhecimento que você cria. Então tem essa identidade entre você e o mundo. Essa identidade não e é um conhecimento validado, né? Prático. Porque a teoria, enquanto você não aplica, ela é só um conceito, né? Na rua, quando você apanha, você está sentindo. Então você já vê aquilo e fala, opa, eu aprendi com isso, vou seguir por esse caminho. Ô Gabriel, quando vocês conversavam mais novos assim, o que você pensava em ser naquela época? Depois eu vou fazer pro Mingau. Vocês conheciam o quê? 15 anos? 16? 17. Já mais, 17, já quase adulto, 16, né? 17. Formando ali. 16, 17. 16. Você imaginaria que você seria... Você 16 e eu já 18. Já 18. Eu lembro que ia colocar as bandagens ali no Muay Thai. Eu falei, nossa, eu vou tomar um cacete, fodeu. Mas a gente era do mesmo peso. Era do mesmo peso, né? Mas tinha aquela mentalidade, o cara mais velho. O cara mais velho. Nossa, eu era bem louco, né? Eu já ia, meu Deus, ia se mordendo. Tempinho bom. Mas nessa época não tinha muita projeção, né? Acho que o problema da pessoa sem estudo, assim, ou né, sem um direcionamento dos pais, que acho que foi no caso de nós três aqui, é só trabalhar pra ter o dinheiro no final do mês, né? Você não tem muito um norte, né? Tipo assim, o teu pai, ó, estude isso pra você chegar a isso, ou... Eu acho que, pelo menos falando por mim, né? Eu não tinha... A minha ideia era só trabalhar pra ter aquele salário no final do mês e gastar com coisa que adolescente gasta, né? Eu também tenho essa... Comprar um carro e uma moto. Basicamente isso. Aí eu ia fazer a tua pergunta. Eu fiz primeiro o Gabriel pra tentar elaborar melhor pra você, Mingau. Porque senão talvez eu não consiga me expressar tão bem. Você apanhou desde novo. Você tá falando, né, de todas essas dificuldades. Você quando tinha 18, se você tivesse sentado no meio do fio do Gabriel, ele falando, cara, quero comprar meu primeiro carro. Como era a tua mentalidade já naquela época? Você sonhava, tipo, política, mudança, envolvimento social? Como que era o Mingau naquela época, cara? 17 para 18 ali eu já tava, digamos assim, cheio de revoltas ali. Já estava cheio de problemas, já tinha vivido algumas coisas. E o que eu queria era, claro, chegar com a minha cota do aluguel, né? A gente já morava, a gente ainda mora de aluguel, né? Mas na época ali eu tinha que chegar com um tanto, né? Sei lá, um terço, um tanto. Então tinha essa questão e eu trabalhava de empacotador já, né? Quando eu estava... eu estudava de manhã... E das 2 às 10 da noite eu era empacotador do mercado. Então, naquele momento da minha vida, para ser sincero, eu queria ser repositor. Não era envolvido, sei lá, num grupo acadêmico da escola? Não, só no rap. Não era. Eu não era. A escola, eu nunca me acolhi ou fui acolhido na escola em nenhum momento, por nada, na minha história toda, assim. E nem quis fazer, quero fazer parte do Grêmio Estudantil, quero me envolver. Não. Isso aí eu fui, sabia? Não imagino. Eu fui um período, eu concorri, chegamos perto, mas eu fui de bagunça. Fui de bagunça pra matar umas aulas e tal. E quando, cara, que você começou a acordar todo dia de manhã e falar, cara, eu preciso lutar por uma galera, preciso representar os meus. Quando foi, né? Pois é, isso foi bem espontâneo, né? Porque eu vi essa mudança meio de longe. Eu lembro do Mingau só andando na rua, principalmente no centro, ali na 15, e de repente estava bem envolvido nessa questão social. É isso mesmo. O que realmente mudou foi a entrada na universidade, né? Porque até esse ano de 2004, que é quando você me viu ali, eu estava em 2002, 2001. Antes disso, eu fui um adolescente com essa idade que a gente fez Muay Thai. E eu já estava numa época da minha vida de revolta. E desde os 11, 12, de quando eu comecei a reprovar na 5ª série, que eu tinha um amigo em Piraquara, que a gente ia pro centro, que a gente comia x-salada, saía correndo, que a gente pedia... falava que tinha perdido o dinheiro da passagem, que a gente era estudante e que para as pessoas da Vale Transporte pra gente, né? Sabe, várias coisas, barra de chocolate na Americanas, várias coisas nunca, assim, né? E eu tinha 11, 12, furar o tubo,
Então fui já entrando em conflito com a lei desde cedo. Quando chegou 16, 17, eu já estava entrando em outros conflitos mais violentos com a lei, digamos assim. Com meus amigos, tanto que muitos dos meus amigos aí morreram, né? Foram presos e tal. Então nessa virada aí que eu entrei na universidade e teorizei o que eu vivia na prática, eu percebi que essa revolta poderia ser melhor canalizada. Daí pra frente eu nunca arredei um pé. Uma coisa que é legal aqui frisar, né? Que o Mingau é um cara estudado, né? Muitos olham pra ele, né? Eu tenho muito amigo policial por causa da época do quartel. Eu servi 3 anos, né? No Sindacta, então muitos dos meus amigos viraram policiais. E os caras olham o Mingau como um vagabundo, como não sei o quê, porque vem o que passa na TV, né? E a TV passa, ele fez aquele protesto, ele fez isso, aquilo. Mas essa questão do estudo realmente abre muito a cabeça. Eu também, depois comecei a estudar, fiz o meu curso superior. Essa questão de conviver com pessoas também, né, que estão evoluindo, dá uma esparecida. Né? Eu tenho a seguinte visão, Mingau, preciso te falar isso. O cara que acorda de manhã para representar uma outra pessoa, um outrem, seja um ou um grupo, é um cara que tem que ser elogiado, é um cara que tem que ser valorizado. Pense que o Mingau poderia ter continuado a vida dele, trampo dele, poderia ter sido eleito, estudado, e todos os dias ele olhava no espelho e falava, cara, tô tranquilo, tô feliz, né? Minha mãe tá bem, minha irmã tá bem, tá tudo tranquilo. Mas, cara, você acorda, bicho, vai representar um pessoal, seja uma comunidade, um grupo, a gente vai falar sobre isso. Cara, você tá de parabéns, bicho. Quando eu olho alguém te criticando numa rede social, eu falo, bicho, o que esse cara tá fazendo? Aquele cara lá, né? Que fala assim, onde já se viu fazer protesto no centro cívico? Cara, e você, bicho? Cara, então, eu preciso te dizer isso, é admirável, entendeu? Porque você representa alguém que às vezes não tem a capacidade, como o Gabriel falou, às vezes, seja teórica, intelectual ou atitude, a não vergonha, e você vai lá e representa, cara. Estamos falando de vários manifestos e movimentos e tal. Só o fato de você acordar todo dia e falar, eu represento meu povo, é admirável, cara. E não tem como receber crítica. Crítica porque você falou demais, porque, sabe, teve lance, né, que sai na mídia. Então, eu precisava falar isso. Isso fica meio engasgado. Quando a gente vê os haters, eu falo, como pode, né, cara? Não, hater é pra dar... Eu tenho, como eu falei, né, os amigos meus... Mas eu digo assim, eu acho que talvez se eu não conhecesse a história do Mingau, a trajetória que ele teve, a pessoa que ele é, talvez, e não buscasse conhecer a pessoa, talvez eu tivesse, de repente, até a mesma visão desse pessoal que não conhece o Mingau, né? Mas é que eu tenho esse lance de que se você tá fazendo algo por alguém, já é admirável. Sim, se você ajudar uma idosa a atravessar a rua, é admirável. Independente se você, fez aquilo só para fazer uma boa ação do dia, mas, cara, você tá fazendo por alguém. E você representa. E é isso que eu precisava te falar. Porque tem pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de estudar, e a gente sabe que influencia muito, não tiveram como você teve o incentivo da tua mãe, né, cara? Mesmo que você falou do jeitinho dela. E hoje você acha que tem muito ainda para fazer, cara? Quem que é o Mingau hoje, já que a gente falou de uma adolescência, cara? Como que tá aí tua vida política? É muito louco, né? Muito louco tudo isso, porque eu e o Gabriel, a gente se conhece do colégio, ali a partir do colégio, e aquele ano que eu tava estudando lá, eu tava fechando um ano e pouco ali que eu tava morando em Curitiba. Eu nunca tinha morado em Curitiba na minha vida. Eu fui de Tamandaré para Piraquara, de Piraquara para Pinhais, de Pinhais para Colombo, e de Colombo do ladinho aqui eu só caí em Curitiba. Então caí fora do ninho. Esse era eu nesse tempo, eu era um estranho no ninho. E vinha de uma realidade conflitiva, né, digamos assim, né? Hoje, 2021, eu já sinto que Curitiba é minha casa, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu entendo que eu consegui conectar pessoas a partir das experiências de vida que eu tive e das ideias que a universidade deixou também. Eu comunicar, eu já tinha as ideias, né, mas a universidade deixou eu comunicar, formular melhor. A música sempre me orientou também, né? O rap, o reggae e tal, mas sempre me orientou. E hoje eu sou uma pessoa que tem uma oportunidade de transformação muito grande, muito importante na cidade de Curitiba. Você foi eleito com por quantos votos? 5.097. Caraca, é bastante, né? Fiquei em 16º, 18º, fiquei mais ou menos na metade de todos os eleitos ali.
Legal. Uma votação boa. Você imaginava? Você tentou uma outra vez, na passada? Tentei em 2016 para vereador, sem pessoas, zero dinheiro. Só vontade. Sem material de campanha até o 16º dia. Caraca. Nem panfleto, nem santinha, nem nada. E para cumprir chapa no PSOL. Inclusive, por isso foi o convite. A liderança do PSOL chegou e falou para mim, falou, a gente precisa ter tanto número de candidatos que vai eleger uma pessoa, essa pessoa provavelmente vai ser eu, daí tem mais os outros que fazem bastante, daí tem mais uma galera que faz um pouquinho, você tá entre essa, aí pode fortalecer o partido? Eu falei, não, demorou, tamo junto. Vamos que Quantos vamos. votos teve nisso aí? Tive 3.500 votos e até hoje foi a maior votação de vereadores do PSOL do Paraná inteiro. Caraca. E ninguém esperava, né? Mas sempre quando eu panfletava em outras campanhas para outras pessoas, só trabalhando para eles, voluntário ali, que eu sempre fui, as pessoas da quebrada, ou dos meus amigos, minhas amigas, do centro, todo mundo falou, você que tinha que se candidatar e tal. E eu nunca levei a sério. E muito menos o meu partido me levava a sério. Então eu fiquei na minha, né, no meu lugar ali, panfletando. Mas de repente aconteceu isso, e daí tudo mudou, né? Porque daí no outro ano eu já estava me aproximando do PT, já tinha minhas críticas ao partido pessoal, justamente porque o pessoal não acreditou em mim. Nunca. A única vez que eu entrei foi por acidente, foi mais um número. E daí eu falei, não, se não é para acreditar em mim, valeu. Vou para um lugar que acreditem. E daí fui pro PT, fui também pro PT porque eu achei que aquele momento de ir pro PT 2016 ali, 2018, 2018 era o momento que o PT tinha que ser fortalecido, porque o PT era o único partido que teria... Não, porque o PT naquele momento era o único partido que teria condições de fazer frente ao fascismo que estava subindo, que era o bolsonarismo. Muita gente não acreditava que o Bolsonaro se elegeria. Muita gente pensou, não, não, que isso, capaz, o cara falou que gosta de torturar, não, o cara falou que a mulher é vagabunda, não, o cara falou que os negros lá é pesado em arroba, que não servia nem para procriar, não, o cara falou isso, falou aquilo, não, ele não vai ser eleito. Então, parecia uma grande piada, assim. Só que isso foi tomando corpo, porque ele conseguiu unir muitas pessoas, não pelas virtudes, pela vida, ele conseguiu pelos defeitos. Cara, e 5 mil é muita gente, né? Fora que desses 5 mil votantes tem toda a família que tá ali, que não vota ainda, que representa e apoia. Muita gente vai estar assistindo também o Mingau agora. Se a gente perguntasse para essas 5 mil pessoas, né, 5 mil famílias, por que eles acreditam em você? Você acha que é pelo quê, cara? Pelas tuas ideias, pela atitude? O que você acha que representa essa galera? Eu acredito o seguinte, que é as pessoas que votam na gente, que votam em mim, que acreditam em mim, elas sabem, de alguma forma, que meu caso contra esse sistema, contra essa ordem das coisas, essa disposição do poder, essa forma de dominação e exploração, o sistema, né, nesse sentido, minha treta com o sistema é particular. Ela não nasceu nos livros. Ela nasceu a cabeça pensa onde o pé pisa. Meu pé pisou nesse campo minado, para depois minha cabeça entender os caminhos que eu deveria trilhar e não explodir. Então as pessoas veem isso em mim e não veem nas outras candidaturas, nos outros candidatos de forma geral, porque na esquerda, porque as pessoas têm a apreensão teórica do mundo, têm um conhecimento às vezes muito melhor que o meu, e doutores, pós-doutores, autores de livro, etc. Mas a vida vivida, que tem um grande valor e tem essa autenticidade, né? Porque eu não consigo... Não é só uma questão de, o Renato é super honesto e tal. Também, eu acho que pilantragem não convém. Mas, nós é contra. Mas, da minha vida foi tirado muita coisa, entendeu? Eu já não tive um pai, meu irmão já morreu muito novo. Você perdeu o irmão, né? Meu irmão já morreu muito novo. A violência, a desigualdade, eu morei em uma parte de barraco de madeira, entendeu? Sem esperança, sem expectativa. Minha família, por parte de mãe, nordestino, migrante, um tá em São Paulo, uma tá na Paraíba, um tá não sei o que, outro tá não sei o que lá. Nordestino também tem coração e também tem o senso de familiaridade. As coisas poderiam ser diferentes. Sim. E como não foi, eu quero até o meu último suspiro e fazer com que seja. E faço disso a minha razão de vida e faço isso com enorme felicidade. E eu acho que as pessoas percebem um pouco isso. Transparece, né? Fica claro, assim, o que você defende, né? Eu acho que quem bate papo com você, até mesmo quem não conhece pessoalmente, acompanha nas redes sociais, fica clara a tua ideia, né? Que são valores bem enraizados, né?
Você não está falando de algo do momento, algo popular só para atingir, né? Você está falando da tua vida mesmo, né, cara? Isso que é legal. Você falou alguma coisa ou não? Qual é a função do vereador na Câmara aí? Que, particularmente, né, o cidadão comum não sabe o que o vereador faz no dia a dia. E você também até então não sabia porque você não estava lá dentro, né? Como é que está sendo adaptar essa rotina? Como que ela funciona? O que você faz? Então, eu sabia mais ou menos por causa do direito, né? Tá, verdade. Uma atribuição constitucional e tal. Mas, ainda assim, saber no direito é igual que a gente estava falando agora há pouco. As coisas se complementam, né? Os corredores da Câmara de Vereadores são muito diferentes das linhas da Constituição Federal ou mesmo da lei orgânica do município que diz o que o vereador faz ou não faz. Porque isso também se dá numa prática ali e é um sistema de normas invisíveis, que é a tradição do local, a tradição de quem está no poder, o modo com que as coisas andam. O papel do vereador principal de fiscalização. Fiscalização do orçamento, fiscalização do empreendimento, do emprego, do dinheiro pelo Poder Executivo, né, pelo prefeito, e também dos equipamentos públicos, das instituições e tal. E isso aí a gente já está fazendo, Inclusive, eu fui antes de ontem ver um CEMEI lá no Corbélia, numa quebrada, do lado da favela. São 4 ocupações. Nossa Senhora, Tiradentes, Nova Primavera, 29 de março, Dona Cida. Lá do lado do Corbélia. Essas quebradas são todas áreas de ocupação e, portanto, o CEMEI do lado ali, para quem não sabe, o CEMEI é Centro Municipal de Educação Infantil, né? Para as criancinhas, abriu e volta e meia sem água, até para lavar as mãos, sem máscara. Mesmo os servidores que tiveram contato com algum familiar que foi contaminado pelo coronavírus não foram testados, e nem se alguém foi contaminado no grupo, não teve uma testagem coletiva, e nem para iniciar as aulas também. Então, é meio a Deus dará. Aula sala para 4 crianças, de acordo com 1,5 m de distanciamento, que é o protocolo, tinha 8, o dobro. As crianças comendo no refeitório do ladinho da outra. Ou seja, é como se não houvesse coronavírus. E hoje a gente está vendo que a gente está na pior fase do coronavírus. Pós-carnaval aí, que também a galera não levou muito. A pior fase do coronavírus. Então, isso daí fez com que a gente fosse lá, fizesse uma fiscalização, filmasse as condições, mesmo em conflito ali, às vezes, com quem é responsável pelo lugar, que não quer se responsabilizar pelo que está... Essa é a principal função. A segunda é legislar e tentar... Mas como que chega em você esse tipo de isso que eu vi depois, situação? E também depois que você fiscalizou, você passa para quem vai tomar uma atitude? A fiscalização pode ser feita mediante provocação, alguém mandar mensagem, meu filho, vi lá as condições que minha filha está estudando lá, percebi que ninguém usa máscara, que não tem água, minha filha não veio para casa e saiu do fraldário, não tinha água nem para fraldário direito, enfim. Mas pode ser também a gente. Eu, por exemplo, essa visita que eu fiz partiu de mim mesmo. Eu falei, não, eu sei que a gente está num período grave de pandemia e que os professores, de forma geral, educadores infantis e médios, todos eles disseram, olha, volte às aulas, mas com vacina. Senão vai ser a experiência do Amazonas. O Amazonas voltou às aulas e virou um mar de contaminação e tiveram imediatamente que interromper as aulas. A gente já sabe disso pelo estudo científico, pelas estatísticas. Abriu a coisa por interesse político apenas, abriu os centros municipais, os CEMEIs, a gente já falou, opa, então vamos fazer a primeira coisa, saber se estão cumprindo esses protocolos que a prefeitura jurou e assinou um papel de que está cumprindo. Segundo lugar, comparar os CEMEIs da periferia, do extremo da periferia, como lá, que é a fronteira com Araucária, com os CEMEIs do centro da cidade ou das regiões próximas, Cabral, Bigorrilho, Água Verde, Juvevê e tal, e ver se as condições são iguais, estão dando. E a gente percebeu que não. Que em um lugar, sim, tem 4 crianças, tem água, tem o respeito às normas e ao protocolo e a condição de trabalho para que o servidor consiga proporcionar isso para a criança. Todo mundo é afetado positivamente. Do outro lado, não. Todo mundo é afetado negativamente. O dobro de crianças, sem água, sem máscara, sem testagem de pessoas que tiveram contato. Então, tá Deus dará. E eu acho que é um papel nosso esse, mostrar, em primeiro lugar, daí você me perguntou o resultado, o que eu faço com isso? Em primeiro lugar é isso, né?
falar pra galera ali e, tipo, dar o papo, né? Ó, periferia, novamente, sendo tratada como subcidadã, como sub-humano, como quem mais contribui, porque o imposto no Brasil é muito de consumo, então você que come feijão, arroz, proporcionalmente em relação ao salário, você é quem mais contribui, você trabalha, constrói a riqueza e mesmo assim você é sempre tratado como lixo. Trabalhador no Brasil é tratado que nem lixo. Então, esse foi o primeiro momento, né? Fazer essa denúncia. Segundo lugar, daí eu faço um pedido para o Poder Executivo para que ele cumpra as medidas de proteção, o protocolo de segurança, etc. Daí eu já começo a fazer pedidos para o Executivo. Requerimento de informações oficiais, sugestão de obras e, em último caso, a gente faz um projeto, tenta mobilizar as pessoas e os vereadores para ser aprovado. Então você faz esse projeto, passa daí por votação e... Passa por votação. O problema do projeto é o seguinte, no Brasil, o Brasil é triste. O Brasil é uma tristeza, essa que é a verdade. Quem estiver me assistindo aí, puta, infelizmente tem que falar isso. Que, embora os projetos sejam bons, não é isso que faz o projeto passar na Câmara. O que faz é o seguinte, quem que está propondo... comida para quem está morrendo de fome. Projeto bom. Mas quem que está propondo? Esse fulano não, isso daqui não. Tira, tal, pá, não vai passar. Esse cara aqui não é da base, esse daqui é inimigo do prefeito, esse daqui vai se reeleger. Imagine, num projeto desse, é ele que vai se reeleger, a gente não quer que ele se reeleja porque já tem um cálculo eleitoral. É tudo interesse próprio, mano. Tudo interesse Imagina próprio. Quantos projetos foram engavetados, né, cara, que ajudariam muitas pessoas. E o que mais tem lá é projeto agora, assim... Nome da rua, nome do parque. Ou Semana da Conscientização. Semana contra a pedofilia. O cara quer ter um título. Eu sou autor da lei contra a pedofilia. Ou os incautos, né? Os ingênuos, vão olhar e falar, nossa, o cara fez a pedofilia acabar. Porque a galera acha que essas leis que dizem, né, as coisas assim, tem poder mágico, né? Vou votar nesse cara. É o pai da morte aos pedófilos. Sim. Mas a verdade... E tem um monte. Semana da consciência do câncer, semana do... Porque isso daí não custa nada e não faz nada, não transforma o mundo. A única coisa que ele fez foi uma lei para ele utilizar como instrumento de marketing e publicidade do mandato dele para ele ser reeleito depois. Mas o mundo não é transformado. Sim. Não vai ter mais recurso, não vai ter um centro de abrigo para as crianças, não vai ter um hospital para quem está com câncer. Nada vai mudar. E essa lógica domina também, porque eu já percebi várias sessões que ficaram nisso, tá ligado? Num projeto que tanto faz se vai ser aceito ou não, mano. Nem deveria estar com essa palhaçada. Tinha que ter um filtro, né, cara? Tinha. Não, isso aqui é besteira já. Vamos comemorar os bons moços. Olha, ele comemorou o bom mocismo. Então vamos repudiar pessoas malvadas. Quero... Infelizmente joga pra torcida e a torcida não estuda, a torcida não tem educação, a torcida tá triste, né? Tá em coma. O povo brasileiro tá em coma, né? Vai dar democracia pra demagogia, né, cara? Facinho. E a gente quer democracia, a gente quer que represente, né, cara? E a gente tava tomando café antes de começar a gravar e a gente perguntou se você ia todo dia lá e você falou que vai, não só por causa dos teus interesses, dos projetos, como também o contrário, para não deixar esse tipo de coisa passar, né, cara? Exatamente. Porque se você fala, não é comigo, não me importa, as coisas vão passando e nos afeta, né? Diretamente. E você tá feliz, assim, com essa tua experiência, cara? Era o que você imaginava? Sei lá, o dia que você ganhou, você sonhou lá de noite? Era isso que você imaginava? Nunca consegui imaginar. Foi muito difícil para cair a ficha. Ainda não caiu completamente. Tá caindo bem a conta-gotas, mas eu acho que isso é bom também, porque deixa a gente ainda no senso da realidade, né? Mas... eu imaginava o seguinte, olha como que é a questão das experiências da vida da gente, né? Eu imaginava que ia chegar lá, os caras tudo oposição, todo mundo com o prefeito, todo mundo... É o estado de coisas atual da política. Todo mundo reprova. É um estado de coisas ruim. Tanto que é uma crise do legislativo, do executivo e do judiciário. As instituições brasileiras estão em crise, ninguém acredita nelas. Muita corrupção, muita pilantragem. E daí chega lá, tem os júnior, os netos, os herdeiros do poder ainda, os grandes empresários ligados. Então, eles ainda estão. Daí eu pensei o seguinte, vai chegar lá, os caras não vão nem olhar e tal, vai ser aquela guerra e tal, né? Porque a gente tá acostumado na rua, a gente tá acostumado em comunidade. Quando você não gosta de um cara na comunidade, você olha por ele olha pra você e transparece. Porque vocês são de verdade.
Transparece, Sim. nem que seja com ignorância. Vai tomar no cu, qual que é? Já sai na mão, já... Mas transparece. Agora, nesse círculo, impressionantemente, o barato não transparece. E mais que isso, o riso, o cumprimento e o bom trato, né? Vossa Excelência, etc. E tal, papapá. Então, essa foi a primeira coisa assim que eu falei, olha que louco, mano. O bagulho é louco, a falsidade impera mesmo. Deve almoçar junto ali, fingindo que tá tudo bem. E eu tava fingindo que tá tudo bem, de repente, por um interessezinho ali, uma manobra ali, opa, já é meu pior inimigo. A delação premiada é isso, né? Sim. A corrupção, o crime em si, caguetagem é a pior coisa do planeta, né? Em qualquer lugar de comunidade. X9 e tal. Mas dentro do colarinho branco, a delação premiada é a regra. Então você vê que a elite tem uma podridão moral, né? Então isso daí é algo que eu já percebi ali de diferente. Mas estou muito feliz, muito realizado. Os conflitos que eu já enfrentei na minha vida foram muito grandes, o suficiente para esse tipo de conflito não me amedrontar. Pelo contrário, me motiva. Ô, Mingau, como foi o primeiro dia que você chegou na Câmara com aquele cabelão Black Power seu? Que agora você mudou, né? Mas você tava com cabelão, né? Como é que foi? Segurança? Olha o tamanho que tá. Os segurança, tudo mais ali te recepcionando. Como é que foi isso? Eu vou te falar. Teve algumas oportunidades. Teve algum... Por exemplo, quando eu fui pegar o carro. Cada vereador tem direito lá pegar um carro lá e ficar com o carro, né, até umas horas. E daí o dia que eu fui pegar lá, o cara nem olhou pra mim, colocou a mão assim no meu peito, atendeu o celular enquanto falava comigo e tal. Daí eu, né, com o papel ali, humilde, né, na mão ali e tal. Pá. Daí eu falei, opa, o carro aqui e tal, vem pegar. Não, cara, só o vereador, meu. O carro não dá pra ele mandar outra pessoa. Pô, o cara não perguntou meu nome, não perguntou quem que eu era, assim, pá, eu falei, porra, mano. No banco também, né, tem uma agência do banco lá dentro, né. E eu cheguei lá e tal, pra entrar, daí a moça que é a segurança, tava comendo. Mas enfim, eu entrei na porta, ela saiu lá da salinha dela, já meio que me pegou, assim, calma, então, eu fiquei naquela, assim, pois não, tá, sabe aquele pois não, tipo, e aí? E daí, eu falei, não, senta aqui, que já vejo e tal, me tratou assim, sabe? Daí depois soube que eu era vereador, não, tá, tudo. E várias coisas assim aconteceram, então foi uma sucessão de acontecimentos que não foi um só dia, né? O primeiro dia foi o do espanto, né? Mas os dias que se seguiram foi até todo mundo se acostumar. As pessoas não estão acostumadas, né? Não. Ver os pretinhos de periferia dentro do poder, né? Dentro da Câmara dos Vereadores. Não estão, ainda mais de black, né? Você fez um grafite na sala, não fez? Fiz a sabotagem, fiz a Marielle. Quem que fez aquilo ali? O Said e o Desp. O Said e o Desp, piada de Colombo ali. Saiu. Acho que você colocou, né, nas redes sociais. Coloquei. Quer colocar na edição? Faz assim que eu coloco. Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. De novo. Pra você ver. Ficou bem legal mesmo. Ficou bem massa, bem legal. Mano. Ficou muito massa. Os moleques desenham bem. Essa experiência é legal, né? O que estão perguntando isso. Primeiro, que a gente nunca vivenciou. E segundo, que a gente imagina que iria acontecer isso, né, cara? Você chegar num lugar que você não conhece, o pessoal também não te conhecia. Hoje você acha que o pessoal já... Não é te aceita, né? Mas já te envolve nos papos. Dúvida minha, pessoal. Você conversa com outros partidos ou é algo muito assim fechado as tuas ideias? Você vai no gabinete do vizinho e fala, ô amigão... Até para tentar aprovar, né, os teus projetos e também conhecer melhor os projetos dos caras, né? Uma coisa só... Eu não sei como é que funciona, mas acredito que na reunião lá, ele vai lá falar sobre o projeto dele, apresentar, né? E aí você vai escutar e a partir daquele ideia, você vai criar se é um projeto bom ou não, mas só, tipo, sei lá, 20 minutos que o cara fala. Aí você ir atrás do cara para ver se esse projeto é bom ou não. Eu fui eleito, né, fui escolhido, né? Sou um integrante de uma comissão que se chama Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. É a comissão mais importante no parlamento, seja federal, seja estadual, seja municipal. Porque nessa Constituição todos os projetos têm que passar. Todos. Porque daí a gente vai lá e vai fazer análise de constitucionalidade, de legalidade. Você tá legal. Tal. Mas não aprova nada, né? Só ver se está de acordo com as leis. Mas dá o parecer. Fica por aqui, vai ter que ser arquivado, vai ter que voltar a refazer ou vai passar para frente. Então... Mesmo que você não concorde, não tem o teu lado, a tua opinião pessoal, né? Não, só jurídica. Só jurídica. É de análise técnica.
Digo isso porque daí eu já sei mais ou menos todos os projetos. Mas conversamos, sim, conversamos. Igual eu te disse, algumas pessoas ali são gente boa, outras pessoas parecem ser gente boa e outras nem parecem ser, né? Já deixa claro. Mas, sabe, é isso que eu te falei. Então, as conversas ali entre os grupos rivais e grupos rivais, né? Não um time, né? Mas com os grupos que têm visões diversas também se relacionam. E, inclusive, encontram espaços em comum. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo, né? Sim. A gente tem que procurar os espaços em comum de pensamento para, pelo menos naquilo ali, a gente otimizar, potencializar e construir. Todo mundo aqui é a favor de um auxílio de R$150 para as mães solteiras que estão desempregadas durante a pandemia do coronavírus? Pô, todo mundo é. Os pais solteiros também, todo mundo é. Então vamos, entendeu? Acho que tem que achar os pontos de convergência. Mas também não pode achar que essa conveniência da relação, dos pontos de convergência, que às vezes são mínimos, tem que afetar o embate necessário, o embate de ideias mesmo, que não, eu acho que tem que privatizar a Sanepar. Tomar no cu, não acho. Não acho, e vou falar os meus argumentos, vou votar para que não, vou mobilizar pessoas para ir lá na frente, porque eu acho que é um grande prejuízo para a humanidade e para os cidadãos. A água não é produto. Eu acho. Outros vereadores não acham, inclusive sobre a privatização da água. Então, a gente também, senão a pessoa cede, dá R$50, beleza, tamo junto. Fazer uma parque ali, tamo junto. Naquilo que não é essencialmente político, ou que afeta estruturalmente a sociedade, o cara fecha com você. Mas na política econômica, no direito do 13º, que já estão tentando tirar, já tiraram, fundo de garantia, enfim, os golpes que vão retirando os direitos das pessoas, que são golpes estruturais, daí eles vão falar, não, nem vamos tratar, porque a gente já fecha em tanta coisa junto, só fica de boa aí, só fica na tua. Entendeu? E isso acontece muito também. Entendi. Mas então você é contra a privatização de coisas assim no geral? Em geral sou. Eu particularmente, eu sou a favor, porque eu acho que gera mais concorrência e concorrência melhora o serviço e deixa o serviço mais barato. A gente vê pelo serviço de Uber e esses transportes que estão quase na passagem do ônibus, né? Hoje, para eu ir daqui até o terminal, sai mais barato eu ir de Uber do que eu ir de ônibus, transporte público. Só que é o seguinte, no teu argumento, o transporte público, ele é privado. Inteiramente privado. Não só é inteiramente privado, como a prefeitura ainda, sob extorsão quase dessas empresas de transporte, dá dinheiro para, segundo eles, suprir a tarifa técnica. Foi feito CPI da URBS. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas da URBS nessa CPI. As empresas de transporte público que tem a família Gulim como 70%, mais 70%. Mora aqui perto ainda. Sabe, né? Eles têm casa aqui perto. Então, milionários. Eles foram condenados por licitação fraudulenta. E claro, prescreveram tudo, aquelas coisas. Mas é uma máfia privada. Agora me diga, se o transporte fosse público, pelo menos a tarifa ia ser 70 centavos. O ônibus poderia não ser o melhor? Poderia. Mas ia atender a todas as pessoas com dignidade e eventualmente com gratuidade. Em Buenos Aires, por exemplo, a maioria da frota é pública. Você tem transporte ou gratuito ou por um preço irrisório. Nem todos os lugares são como o Brasil, que é por causa da privatização. A telefonia, por exemplo, no início ali, a tecnologia, o avanço que teve, muito bom, da hora. Eu acho que também que não tem que ter só a pública, essa que é a questão. Não tem que ter a pública forte e com vezes para fazer concorrência com os outros e a privada. Mas o que acontece no Brasil é o contrário. É só a privada que fica. Porque a privada exige que não tenha uma empresa pública. Por quê? Porque ela não quer concorrência de verdade. É em nome da concorrência também que eu sou contra essa política de privações. Porque a política de privatizações que a gente tem, ela dá exclusividade no oferecimento do serviço para as pessoas, para as empresas. E isso daí faz com que o consumidor fique refém. É que, no meu ponto de vista, só complementando, quando o dinheiro é público, ninguém, não sai do bolso de ninguém. Então, tipo, o prejuízo ninguém vai pagar a conta. Sai do meu. Não, mas aí assim, sai sem você perceber que tá saindo. Sim, então, não tem dono. Não tem dono. Então, se não tem dono, tipo assim, fica mais fácil das pessoas roubarem. Pelo menos é meu ponto de vista, né? O meu lance com a privatização, não sou nem a favor nem contra, os interesses por trás da privatização. Já que tem dono,
quem serão os donos, entendeu? Nós três aqui, Miguel, nós trabalhamos dentro da Petrobras durante um tempo. E quando a gente falava lá de licitação, concorrência, quem de fora fala, pô, é justo, você pode ter uma empresa, concorre, tá tudo certinho. A gente vivia lá, a gente trabalhava lá, eu trabalhava como preposto numa empresa, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que já é tudo carta marcada, então assim, defender um lado ou outro, o meu medo é o interesse por trás disso. Quem serão os donos, quem serão os empresários, quem que vai ganhar de fato o mercado. Então, esse é meu medo. Cara, sou um cara que não opino muito política. Só por curiosidade, Miguel, eu fiz um post sobre você no meu Facebook, na tua campanha. Nunca tinha feito isso, nem falado. Que água? Peguei. E eu fiz questão de fazer, cara, porque eu não acredito em projetos, eu acredito em pessoas. Pois eu também sou desse. A privatização, não sei o que. Cara, eu vou olhar a pessoa que está falando sobre, sabe? Eu vou olhar, de fato, quem representa essa ideia. Se você chegasse para nós aqui e falasse, cara, não, eu sou a favor de tal coisa, eu analisaria o Mingau ou o Renato e falaria, cara, eu acho que ele tem boas intenções. Falar bonito, como você falou, né? A demagogia. Tem gente que eu ia te perguntar isso, cara. Na antiguidade grega, as pessoas eram treinadas para falar bem, para encantar o lado político, né? O sofista e tudo mais. Hoje, olhando teus parceiros, teus colegas lá, você acha que tem muito cara que já viu o pai fazendo e se tornou filho político? Tem muito cara lá que tá lá e que tem um gogói que encanta, o cara que fala bonito, mas você sabe que não é de verdade, não? Que não representa uma história? Tem muito. Tem gente ali que você percebe que com 12 anos de idade já estava burocratizado, né? Com 15 já estava treinando para ser herdeiro da empresa do pai. Com 18 do império político. Infelizmente essa é a realidade que a gente tem. O governador Beto Richa, por exemplo, o pai dele já era governador, político. O Rafael Greca, a família dele, a família Macedo, tá... O primeiro prefeito que Curitiba teve na história, 1600 e tanto lá, era um Borges de Macedo, que era da família dele. Então, isso está na família, o que eles chamam de mérito, é na verdade herança, né? E a herança não é só material, capital, é também herança simbólica, o conhecimento. Teu filho, por exemplo, você gosta de luta, tua filha deve saber de onde é bem direto. Senão, não é você que é o pai. Referência, né? Entendeu? Isso não é dinheiro, mas não deixa de ser uma herança. Então, eu acho que essa herança simbólica que eles recebem há tantos anos faz com que fique tão difícil a disputa, porque eles falam bem e sabem o que falar, porque eles foram têm os instrumentos, foram educados para isso. E convence, né, cara? Convence. Mas... Hoje com a internet, eu acho que tá mudando um pouco isso, né? As pessoas conseguem se expressar melhor, até estudar melhor o jeito de se expressar, mas eu acredito que a internet está tirando essas famílias do poder, que a internet é nova. Mas a internet aí tem o quê? 15 anos de internet e essas famílias têm 400 anos aí passando de geração em geração. Também. Mas a internet ela dá voz a outras pessoas que não teriam oportunidade de falar. Mas a internet também é uma extensão da fala desses políticos, né? Então, se ele fala bonito... É monetizada, né? Também é monetizada, é pago. Então, ele faz uma campanha como se ele estivesse falando bonito, uma campanha bonita. Aí você fala, caramba, que legal, que imagem bonita. Só que a internet deu voz para você. Você acha que muito da tua campanha foi eu vejo que você sempre está andando, caminhando no centro, como o Gabriel falou. Você acha que dessas 5 mil pessoas, mais de 5 mil acreditaram em você... Quanto parcela veio de internet, pessoas que não sabiam quem era você? Era para ser uma parcela maior. Não foi? Era para ser uma parcela. Eu imaginei que a gente... Eu acho que a gente, no último segundo ali, a gente perdeu ali uns 2.000 votos, 1.500, 2.000 votos da internet. E sabe por quê? Porque as pessoas percebendo que a internet é volátil, sabe? Tá aqui, mas de repente tá ali. Pode curtir, pode descurtir. É tudo tão simples, tão fácil, né? É só um clique. É tudo simples e fácil. Para ser militante na internet, inclusive, você só precisa ter uma conta de internet, saber uma meia dúzia de frases prontas, dizer que defende uma bandeira X, Y ou Z e começar a cagar regra no mundo. Sim. Esse foi um dos efeitos colaterais da internet, né? Essa politização despolitizada, né? Só de imagem. Estoques lotados, vitrines vazias. Pessoas vazias. Como é que é?
Vitrines lotadas, estoques vazios. Pessoas vazias lotadas de views. É um rap, né? E é isso, assim, e às vésperas da minha campanha, 3 dias da campanha, eu sofri um ataque de fake news nervoso. Incitar uma situação para alguém falar alguma coisa, para de repente alguém já tá aumentando, para de repente alguém já falar, meu Deus, o Renato é violento, é agressivo, não paga pensão. Porra, mano, como assim não paga pensão, irmão? Como assim? Como que você fala isso? Mas não é uma pessoa falando isso, quando uma pessoa fala e a outra fala... Daí você vê que um ataque massificado, sobretudo quando parte de um princípio de justiça, de legitimidade, a gente viu no Big Brother Brasil isso, né? A pior ignorância é aquela que se traveste de verdade e de correta e de política, de justa e que se dá o direito de ser cuzona com os outros, né? Então, essas pessoas aproveitando, é claro, não de forma ingênua, né? Aproveitando que poderia destruir, competir com a nossa campanha, lançaram uma campanha assim, agressiva, assim, né? Nesse sentido, nas redes sociais. E eu percebi que as redes sociais começaram a ter uma vida própria nisso. E você não tem direito de ir lá se defender, porque se você se defende, não tem nem prova do que estão te acusando. Então você vai se defender do quê? Mas se você diz que não, daí alguém vem e já fala outra coisa, ou já se muda o assunto. você fica quieto, já fala. Se você fica quieto, é pior. Então você simplesmente não mexe. E às vésperas da campanha, né? Então a gente perdeu bastante voto nisso, mas o que realmente, o aprendizado disso foi primeiro, que é a internet e essa militância da internet é isso. Eles são exatamente isso. Convenientes, oportunistas, voláteis não demais. tem fundamentação, sabe? Não tem consistência, não tem vida, não tem essência. O Emicida chama de militância anêmica, né? E agora eu entendo por quê. Porque não tem vitalidade, não tem propositividade, não quer transformar o mundo. Quer se aproveitar dos discursos como instrumento para prazer próprio, para poder próprio, poder nas relações intersubjetivas, pessoais e tal, ou se pertencer a algo, não sei que motivo louco que é. Mas e por outro lado a gente viu, porra, que massa, periferia maioria, região norte aqui de Curitiba e pessoas. A bolica do olho ainda foi o velho marketing, né? O boca a boca, esse foi o que realmente nos trouxe aqui. Quem que é a tua inspiração, cara, na política? Você tem assim teu top 3? Seja atual, um político antigo, na história. Quem que você se inspira, assim, você fala, eu quero chegar nele ali? Olha, é claro, o Lula é a maior referência da política, na minha opinião, de todos os tempos, assim. Teve outros políticos que fizeram acontecer algumas coisas, como Getúlio Vargas, por exemplo, essas coisas assim. Uma que eu não convivi, e outra que tinha o Getúlio Vargas flertava muito com o fascismo e tal. Então, a política institucional de representantes políticos nunca me representou, né? Nunca me vi lá. Estou me vendo lá pela primeira vez, porque eu mesmo estou lá, inclusive. Então, para ser bem sincero, não tenho. Mas tenho figuras políticas como Malcolm X, como Mano Brown e como a Marielle, por exemplo, né? A Marielle foi uma figura política, eu acho que ela tá grafitada na minha parede, não é à toa. Ela é, sim, para mim, alguém que teve coragem de enfrentar. Alguém de favela, mulher negra e tal, que teve coragem de enfrentar os caras. E isso custou a vida dela, né? Mas tiro o meu chapéu. Você gosta do Obama, cara? Eu tenho essa questão, eu li o livro dele, eu gosto da história de vida dele. Qual que é a tua... Cara, eu acho ele um cara genial, extraordinário, um acontecimento, né? Ele, da onde ele veio, aonde ele chegou e a forma com que ele fez política também eu achei genial. É claro que as guerras continuaram, os Estados Unidos ainda tem Guantánamo, e o Obama continua essa política de guerra, mas é uma política que os Estados Unidos não conseguem mais voltar atrás, né? Infelizmente haverá uma tragédia para que isso ocorra, né? Voltar atrás ou repensar, igual a tragédia ambiental, né? Deixa eu pegar um gancho que você tinha falado, né, da Marielle. Inclusive, eu não sei se vocês tocaram no assunto quando estava fora, mas você estava recebendo ameaças, né? Você chegou até a fazer um BO sobre isso. Conta um pouquinho pra gente aí sobre esse acontecido. Mano, eu venho recebendo ameaças há um tempo, né? Desde que eu me formei, sabia? Começou ali no Santa Cândida. Fui atender uma ocorrência uma vez,
Logo que tinha me formado e tal, acreditava no direito, na advocacia, no poder da advocacia, fui de terno, tudo. Cheguei lá, a polícia estava fechando uma rua inteira da favela, entrando em todas as casas sem mandado. Umas 11 da noite. E, meu Deus, tudo errado, né? Daí você vê que a lei e a prática, né? Tudo errado. Daí eu fui lá e falei, quem que é o responsável pela operação? Eu falei, tá errado, vocês não podem. Qual que é o mandato? E mesmo assim, o cumprimento do mandato é até as 10 da noite. Tá vendo alguma prisão em flagrante? Não tá? Quem que é responsável? Não fala. De repente, o cara já... um cara já vem até... Quem que é você, cara? Outro já vem... o outro já coloca com a lanterna na cara. Já pediram o documento no meu carro. Já habilitação. Já inverteu o negócio. Eu já reparei isso em algumas reportagens, né? O policial, quando tá sendo acuado... eu já vi... tem uma mulher... Uma policial... em cima de um repórter. Ele já começa a pedir documento do carro, né? Que tá teu carro. Pra tentar... intimidar você, né? Ela tá filmando, então você vai ter que ir pra delegacia junto comigo. Mas eu tô filmando pro meu direito. Agora eu vou ter que ir preso. E daí, nesse dia, saiu a polícia com um caderno que falou que tinha anotação de alguma coisa, mas com um caderno da casa. E eu tava ali na frente, eles não me deixaram entrar pra acompanhar a busca e tal. Que não tinha nem... Não era legal, né? E daí, quando chegou na delegacia, tinha droga. E eu falei, opa, mas daí não, hein, calma aí, não pode, não nessa casa. Eu tava lá na frente. E daí pra frente, a minha vida virou um inferno. E foi só aumentando o nível do conflito. Aumentando, e eu também paguei pra ver, no sentido de que eu não arredei o pé, né? Tomei tiro da guarda municipal, no centro, panfletando. Fui humilhado, algemado, agredido. E agora, por último, fui ameaçado. Foi 2 pessoas armadas lá na minha casa, com um cortezinho típico, porte e tal. Eu ia fazer uma pergunta quando estava falando do Obama, cara, porque é o seguinte. A gente de fora da política, Renato, a gente imagina assim que aquilo já está enraizado, seja a corrupção, seja as coisas ruins, né? E que não tem como mudar. E quando eu perguntei do Obama, você falou, cara, ele é um cara bom, tem uma história bacana, mas às vezes manteve alguma coisa. Você acha que se você... Vamos dizer que para frente você vira lá prefeito, você se candidata a presidente e vira presidente. Você acha que o Renato tem força como presidente para mudar as coisas como elas são? Você acha que um cara, um CPF, um indivíduo tem força para mudar? Não, um indivíduo não. O mesmo movimento que elegeu o governo Lula, que elegeu Lula, por exemplo, foi um movimento de massas. Né? Você vê vários fatores ali que conjuminaram. Primeiro, a base evangélica não era uma base conservadora política, apostava mais no perdão do que na vingança. Eram outros tempos. Eram tempos em que você via uma criança na rua e você queria saber por que aquela criança estava na rua. A era das chacinas, isso sensibilizou. Teve muitas chacinas na década de 90. E isso, aos poucos, foi sensibilizando a sociedade, dizendo, olha, policiais, agentes públicos, né? Policiais matando crianças, Candelária, Praça da Sé, e ali, lá, e acolá, Vigário Geral. Então, você vai percebendo que não é... Quando uma criança está na rua, não é mérito ou falta de mérito. Não é essa relação que se estabelece. A relação é que a gente cria uma sociedade que tem um efeito colateral, que é a miséria aos montes. E a igreja evangélica entendia isso na década de 90. Foi mudando aos poucos, mas entendia. A cultura popular da década de 90 era o quê? Rap e reggae. E o axé, beleza, o El Chan e tal, mas o axé ainda era muito pequeno, perto tanto do reggae quanto do rap. E não é qualquer reggae ou qualquer rap. Era Nat Roots e Racionais, por exemplo, 2 grandes exemplos. Então, Racionais, luta, conflito, entendimento, ideias. Nat Roots, paz, espírito, amor, crítica, ideia, crítica social. Então, era uma sociedade em volta, por mais que não tinha uma oportunidade de estudo, mas ela era em volta a várias manifestações culturais que davam um sentido político, que ela reivindicava a luta a partir do ponto de vista de quem está oprimido. Começa com o governo Lula ali e tal, e a inclusão a partir do consumo, e não a partir da cidadania, não a partir da educação, porque a educação que foi dada foi uma educação muito baixa ainda, mas muito mais o poder de consumo. As pessoas começam a ser a teologia da prosperidade. Ah, você está ganhando dinheiro, é um bom sinal, Deus está abençoando. Ah, trancou as portas, não quis estudar e falou que se tinha dinheiro era mérito, se comprou um carrinho era mérito, se estava fazendo churrasco era mérito, e não conseguiu identificar uma política específica com a melhoria que teve na condição concreta de vida.
Ou seja, para o Renato entrar lá e mudar, a sociedade tem que ir mudando num movimento muito maior para que o Renato seja a consequência desse movimento. Porque ele não pode ser a causa desse movimento, não tem como. Eu não acredito nesse individualismo tão grande. É sempre um movimento da sociedade, tá ligado? Por isso eu tô dentro do movimento, me jogo no movimento de corpo e alma. E não dá pra surfar no modismo também, né, cara? Naquele movimento que, igual você falou, todo mundo quer matar. Falso movimento, falso movimento. É ali, né? Em cima da maré. Você fala, nossa, que agitado. Mas o que determina são as placas tectônicas, né? O que tá lá embaixo. Mas eu lembro muito bem que na época da eleição do Lula, não existia uma consciência de vamos votar no Lula, que o Lula vai salvar o Brasil. Era mais um pouquinho ao contrário disso. Era tipo assim... O Brasil vinha de uma época, como o Miguel até falou no começo aí, de crises bem piores do que até que a gente está vivendo no momento. Tava foda mesmo, o negócio tava trash. E aí a galera falava mais... Eu mesmo lembro que em casa a galera votou Lula, só que a palavra era, vamos votar nesse cara aí e vamos ver, meu. Pior do que tá, não fica. Vamos ver se quebra, vamos ver o que acontece no Brasil. Vamos votar no Lula, que daí ele quebra tudo e aí vem alguém e arruma. Então... Foi um voto de protesto, assim como o voto de protesto foi em cima do Bolsonaro. Isso, o Lula foi o Lulinha Paz e Amor, ele fez uma campanha legal, diferente das outras que ele fazia, mas muita gente votava no Lula com medo, falando tipo, vai fuder com tudo, mano. Por isso, nossa principal foco, né, eu acho que tem que ser na construção da consciência política. O vereador que está ali só para fazer o serviço pragmático dos projetos e da fiscalização, embora seja a principal função do vereador, e essa tem que ser feita, claro, mas tem que ser sempre acompanhada de um processo de conscientização política. Por que aquele projeto foi aprovado? Envolver a sociedade. E lá nas comunidades, um projeto que vai ajudar as áreas de ocupação irregular em Curitiba. Vamos envolver as invasões, as lideranças comunitárias, vamos levar ela lá na frente da Câmara para votar o projeto no dia. Vamos fazer uma série de debates anteriores, uma audiência pública, ouvir o que essas pessoas têm para falar e fazer delas parte dessa solução. Uma vez que você faz elas parte dessa solução, ela toma gosto, ela vê que a luta teve resultado. E daí você tem um militante pro resto da vida. A gente tem essa metodologia justamente para que isso não ocorra. Se você toma medidas políticas de cima para baixo, sem movimentar a base não vai fazer a ligação. Agora, se você traz a base junto com você e constrói a política, ela vai lembrar de você para sempre. Essa é a grande diferença, por exemplo... do bolivarianismo e do lulismo, né? O bolivarianismo conseguiu isso. Olha o Evo Morales. Deram um golpe nele há pouco tempo, derrubaram ele. Ele voltou e a moça que é do partido dele que foi eleita com o aval do povo na rua. Porque embora o povo não teve as condições de consumo iguais às do Brasil, que foi muito boas durante o governo Lula, mas tiveram uma condição de debate, de consciência política, e essa é a nossa maior riqueza, né? A gente aqui envolver um pouco mais, né, cara? Eu tenho certeza que muita gente está assistindo que não se envolve com política, tem boas ideias sociais, boa vontade, às vezes tem até atitude de mudar alguma coisa no bairro, mas acha que, por exemplo, você está muito distante, já é um vereador, não tenho acesso a ele. Hoje, por exemplo, para quem está assistindo aí, Renato, como que faz, por exemplo, para vocês de fato representarem o povo? Como que a gente chega para apresentar uma ideia? Vamos dizer que eu tenho uma ideia lá na minha área de educação, o Gabriel na dele, e quer... Cara, me representa, por favor. Como funciona assim? Olha, a gente tenta deixar isso o mais simples possível. A gente aceita as ideias pelo Face, pelo Insta, damos um número de WhatsApp para a pessoa, estamos desenvolvendo um aplicativo para que a pessoa consiga, o Jarbas, inclusive, ajudando a gente, estudou com nós lá no Leôncio, né? Legal. Ajudando a gente a desenvolver um aplicativo para se comunicar diretamente com as pessoas. Estamos fazendo caminhada por toda a cidade, a gente caminhou na semana passada mais de 30 quilômetros a pé, passando com panfleto, ouvindo as reivindicações e etc. E também a gente deixa aberto o nosso gabinete. A pessoa chegou lá, a gente já começa a trocar ideia sobre o projeto dela, sobre a viabilidade. Tentamos envolver outros atores sociais, outras pessoas que também têm conexão com aquele problema, que sofrem do mesmo problema, que se identifica naquela situação. E daí é o processo de conscientização. Fazer uma audiência pública, produzir mais informação. Às vezes a pessoa tem essa ideia, mas precisa de mais informação para aperfeiçoar a ideia, a gente produz essa informação para que ela seja democratizada, para quando a gente de fato for elaborar o projeto, ele tenha mais mãos do que a nossa.
Quanto mais mãos tiver, mais pessoas se envolverem, mais forte ele fica. Esse é o caminho que a gente tá trilhando já de início, tá dando certo. Legal. Eu acho que você falou, né? Facilitar. A gente precisa entender que é fácil, cara. A gente não pode, por exemplo, numa mesa de bar, num churrasco, chegar e falar, não tem jeito. O Brasil não muda não, né? Tipo, não tem luz no fim do túnel, não vejo. Quem tá lá em cima gosta desse discurso. Claro, né? claro, sim, adoro. com certeza. Adoro. Como? Opa, se não vai mudar, então Eu é bom tô pra aqui, mim. é. É bom pra mim. Não vai, como é que fala, cara? Se juntar aí, se corromper, né? Não dá pelo certo. menos, é isso que eu sempre Água pensei, e né? óleo, né? Não, Eu pensei, não o dia se combina. se corromper, pelo menos eu sei, eu posso bater ele que tá tranquilo, né? Falando de se corromper, meu. Cara, eu acho que não corrompe porque tem uma história, uma base muito forte, né? Sempre que alguém tentar corromper ele, ele vai lembrar do irmão dele que perdeu, da mãe incentivando, das dificuldades, do barraco. Então não é assim que você caiu lá por acaso. E alguém tem, mesmo com persuasão, porque tem cara bom lá. Eu sempre brinco assim, eu não conheço o Lula, talvez goste de uma coisa ou outra dele, mas eu tenho certeza, se ele sentasse aqui, ele me convenceria a torcer pro Corinthians, mesmo eu sendo São Paulino, por causa da persuasão, ele fala bem. Só que assim, se eu tenho aquilo muito bem enraizado quando você tem, cara, não convence. Eu acho que não muda, não muda. Você não vai a gente não tem mais como, né? Tem um ponto no roteiro, tá estudando roteiro de cinema há pouco tempo atrás. É minha profissão, ia ser minha profissão. Tava largando a advocacia pra ser roteirista. Fiz alguns cursos, escrevi alguns roteiros e tal. Nossa, falando nisso, conta aí pra gente como é que foi no A Netflix, Vamos né? falar, vamos falar. É verdade. Vai deixar. Temos que falar um pouco sobre isso. Claro, verdade. Vamos fechar o E raciocínio. tem um ponto na teoria de roteiro que diz que é o ponto de não retorno. Quando o personagem já toma alguma determinada decisão e vai para sua jornada. Daí para lá não tem mais como. Ele fez uma escolha e não tem mais como, né? Eu acho que eu já passei há bastante tempo esse ponto de não retorno, né? Eu não tenho mais como pular um muro, não tenho como. Porque eu já. É possível de você desistir, mas não mudar esse teu sentido, né, cara? Você pode ver coisas que te deixam triste, mas não que te façam voltar. E por isso que a gente fica feliz. Por isso que eu fico feliz da tua mãe ter te incentivado, ter criado dessa forma. Por isso. Agora vamos fechar com esse papo. Vamos voltar pro assunto Netflix, Legal. né, cara? Como é que foi Seu o convite? Como é que você chegou nisso? Conheceu o seu Jorge, né? Viu os stories. Explica tudo. aí pra todo mundo, meu, que negócio é esse de Coloca Netflix? na tela aí. Aqui, ó. Essa aqui é a série, ó, pessoal. Fala aí, Miguel, como foi? Mano, foi uma parada muito louca. Isso daí foi muito louco na minha vida, muito inesperado, tá ligado? Eu tava lá de bobeira, de repente um parceiro mandou uma mensagem no Facebook, que papapá, fiz um trabalho com o Ali Moritiba, Jandir Santinhos, os mano aqui um livro, num filme aqui que era sobre periferia, aqui no SIC, os caras são gente boa, conheci uma produtora de elenco, tal. E daí eles estão me pedindo figurantes pra tá no presídio, numa série que vai aparecer no presídio e tal, eles estão chamando figurante, tem que ser umas pessoas assim. E como esse amigo que eu tenho, ele esteve preso, canta rap e tudo, e por Legal. isso convidaram ele tal. E ele, né, mudou a vida dele, tudo, e pá, ele foi absolvido, ele nem tinha cometido delito, mas esteve preso. No Brasil acontece dessas várias vezes, né? E ele me escalou, e daí eu já escalei outros amigos para fazer o teste só, né? Depois já liguei a alguns amigos, ele falou, vamos lá, só um amigo foi. E passou também. Eu passei, o amigo passou, e o cara falou, cheguei lá no teste, era meio que passei, o cara falou, isso aqui é um pátio de cadeia, o cara ali é bandido, você tá vindo aqui pela primeira vez, você tem que trocar ideia com o cara, e papapá, o cara é o pá do bagulho, pá. Então demorou. É isso, livre. Pô, já comecei a desenvolver com o ator ali e tal, pá, né, daquele jeito. E daí os caras já estavam filmando, os caras gostaram. Daí, porque a gente é de quebrada, né? A gente tá ligado, favela, periferia, é igual em qualquer lugar, né? Tem uma quebrada do Brasil bem perto de você. Só muda o sotaque, o CEP e o RG. E daí eu caí pra dentro, e daí em vez de figurante eu virei elenco. Daí já tinha nome, já tive participação, legais, tive fala, conheci o seu Jorge, conheci a Naruna Costa. E uma coisa que eu queria saber da série, né? Não de você, no caso da série. Ela representou alguma história real ou não? Ela se inspirou. Inspirou. Se inspirou em algumas histórias reais, sim. Por exemplo, a rebelião que teve ali, que eles filmaram na série, é idêntica em alguns pontos, em vários pontos. Idêntica
a rebelião que teve em 2006, lá na própria PCF. Foi lá que a gente gravou. Arrancando cabeça, uma coisa bem violenta, Forte. assim, agressiva, forte, né? E eles se inspiraram bastante nisso. Mas nessa cena, eles se inspiraram mais em cenas do que no roteiro. As histórias não eram baseadas... Não. Era Entendi. livre, a história era livre. Mas algumas cenas, assim, eles trouxeram. Bacana. E você gostou da experiência? Valeu? Muito massa, mano. Muito massa. Isso daí me mostrou uma fita. Uma que eu sempre gostei de cinema, tá ligado? Me mostrou que eu não nasci pra ser ator, de fato. Ali eu interpretei meio que eu mesmo, né? Quebrada, pá, periferia, favela, é nóis, né? Foi você. Fui eu mesmo, natural. Então foi massa. Mas eu percebi que se eu tivesse que fazer outro personagem, eu não conseguiria, tá ligado? E também não era a minha. Mas eu vi que no meio daquela mágica, daquela química que constrói um filme, o que eu corrigiria ali seria o roteiro, Sim. inclusive. Porque eu achei, não, isso aqui não acontecia, isso aqui não é da vida Não real. Aquilo ali tá estereotipado, tá ligado? Eu fui vendo algumas coisas e eu percebi que eu gosto de escrever, sempre gostei, tanto que eu fui pro direito, né? Sim. Eu gosto de escrever, tenho muitas memórias, vivi muita coisa. Falei, não, quero ir pro roteiro. E comecei a sair da série e fui estudar roteiro. E fui contratado por uma produtora para fazer uns freelance e tal. Escrevi alguns roteiros. Que legal. Mudei e dei uma guinada de profissão. Se hoje eu parar de ser vereador, talvez eu volte a É mesmo? ser roteirista. Que legal. Bacana. Dá pra fazer em paralelo ou não? Não, eu não. Não dá, quer. dá. Tem muitos vereadores que são também radialistas, advogados, médicos. Dá. Mas eu tirei pra mim que se eu tiver essa oportunidade e essa responsabilidade de representar os meus, que nunca foi representado, a representar a população de forma geral, Curitiba, né? A gente tem que ser espelho, tem que ser exemplo. E para ser exemplo, eu tenho que estar de corpo e alma. Até a minha vida pessoal, na verdade, eu diminuí ela, eu Legal. contraí ela, para que eu esteja de fato de corpo e alma nessa missão. Então é isso, Renato. Eu queria agradecer, cara. Muito legal mesmo. Quando você fala de representar o teu povo e tal, saiba que você nos representa, né? Pela pessoa que você é. É bom, cara. Dá pra dormir legal sabendo que tem uma pessoa que eu conheço que tá lá, que vai lutar, não necessariamente por mim, mas por um bem maior, né? Pelo... Vamos dizer assim, cara, de forma bem resumida, pela verdade, sabe? Você vai lá e não vai mentir, você é um cara que não vai ser corrompido, então fico muito feliz. Cara, brigadão por ter vindo. Você quer deixar... Gabriel, valeu pelo convite. Como que a galera pode te achar? Não sei se você tem algum contato mais vereador, tem um perfil específico, como que a galera pode te achar? Vocês colocam ali? Vamos colocar. Então demorou, ó. É um Liga Instagram? nós lá, Instagram. Instagram? Instagram e Facebook. Boa, vamos colocar na descrição. Liga nós lá, encontra nós lá, sintoniza as nossas ideias, vamos trocar, vamos pá. Legal. É isso, cara. É isso. Gabriel. Valeu. Cristóvão, agora tá com o Valeu, microfone. Falou, Boa. valeu, obrigado. Se você assistiu aí até agora, então muito obrigado. Compartilha. Não esquece do like. Não esquece do like. E tem outros já, né? Papos legais aí pra você assistir. Valeu, muito obrigado e até a Abraço, próxima. até a Valeu, próxima. Renato. Valeu, obrigado, Valeu. tamo junto, segue nós. Boa.